O futuro é agora. A cafeicultura brasileira está preparada para o futuro? Essa é a pergunta que eu queria deixar atrás da orelha de vocês. Ou seja, o futuro já chegou e nós estamos preparados para isso? E que futuro é esse? O que se nos apresenta agora? Então, nós elencamos alguns direcionadores do futuro da agricultura e da cafeicultura principalmente, mas elas são válidas para a agricultura também, que se dividem nesses 5 pontos. Podem ter muitos mais, mas nós elencamos esses como importantes, que são, primeiramente, os tecnológicos. Nós estamos vivendo uma era de conectividade importantíssima. A velocidade que isso tem ocorrido em diversas outras áreas do conhecimento é assustadora. No outro dia eu vi numa matéria da Globo News uma chamada dizendo assim: alguns minutos para você não pensar em nada. E eles passam 2 ou 3 slides de cenas pastorais. Pastorais mesmo. Gado pastando, ovelhas. Tipo assim, olha, já que você está infiltrado e bombardeado de tanta informação, tome alguns minutos para você olhar isso aqui e não pensar em nada. Então, essa questão da conectividade, e a conectividade chegando ao campo e ligando fazendas a grandes frameworks de computação, é um dado de realidade. E esses dados que são captados no campo, eles vão ser armazenados, trabalhados, e a grande questão aí é trabalhar esse dado e transformá-lo em informação útil para o produtor. Ou seja, esse ponto, eu creio, considero fundamental, e temos que observar a velocidade que isso está acontecendo. Segundo lugar, as questões político-institucionais. Os senhores têm acompanhado aí pelos jornais o andamento das negociações diplomáticas do novo governo. Então, a gente percebe claramente que esses pontos são de fundamental importância para o país, para o Estado. Não é uma questão nem política, nem politiqueira, nem partidária, é uma questão de Estado, uma questão de país, a gente avançar nesse ponto, né? Nós temos visto o crescimento do consumo de café entre os jovens, entre os chamados millennials. Nós temos uma divisão aí informal que é apresentada por vários estudiosos, que são a geração dos baby boomers, que são os filhos daqueles que passaram ou nasceram na Segunda Guerra Mundial. Entre eles estão incluídos o professor Décio e eu. Tem a geração X, a geração Y e, finalmente, os millennials. Ou seja, a geração X é aquela filha dos baby boomers e que não nasceu com um smartphone na mão. A geração Y é aquela intermediária que já pegou um computador em casa com os pais. E os chamados millennials são aqueles que, essas criancinhas aí que já estão crescidinhas, mas que quando tinha 3 anos de idade já fala bebê, babá, já mexendo na tela do iPhone do papai, da mamãe e do vovô. Bom, então, está crescendo o consumo de café nessa faixa de população. E café é bom. Eu digo por experiência, porque a minha casa é sempre invadida por esses jovens e eles consomem 3, 4, 5 latas de café, de cápsulas de café, e quem paga é o papai aqui, né? Bom, as questões de protecionismo, os acordos bilaterais e outras também são aspectos fundamentais para o avanço, o crescimento do nosso comércio exterior, principalmente no café. Os hábitos do consumidor, e aí vem exigências cada vez maiores com relação a essas questões de rastreabilidade, resíduos, países que exigem resíduo zero quando tem qualquer tipo de desconfiança, garantias de origem, saber exatamente de onde veio esse produto, esse café. Pode parecer trivial, mas são questões que vão avançando e vão se tornando cada vez mais rígidas aí no dia a dia de consumidores exigentes, né? As questões administrativas, né? A gestão desses dados capturados, como eu falei para vocês, com essa conectividade, a geração, a massa de dados, a formação dos
bancos de dados, Big Data Banks, os bancos de milhões de dados, eles precisam ser geridos. E isso aí a gente tem que ter um olho muito atento a isso para não esse dado não escapar e para essa informação voltar. Tá? A nova comercialização, a gente tem visto novas formas de comercialização que estão transpondo aí essas questões de brokers, de traders, e um princípio de comercialização direta de café através de mecanismos, ferramentas, instrumentos, sites que habilitam o acesso de quem produz diretamente a quem consome. Parece um sonho? É o futuro ou é hoje? Já está acontecendo, né? A nova assistência técnica, que é um tema que depois nós vamos tratar também, que é um tema interessante, não é, Décio, de pesquisa para esse ano, né? Que estamos trabalhando no momento. As questões ambientais, essas fundamentais, e vocês terão mais exposição a esse tema ao longo dessas apresentações de hoje, né? Ações coletivas de cooperativas com órgãos de pesquisa, a carência que existe hoje de estudos em muitas áreas, e principalmente mudanças climáticas tão necessárias, né, que nós precisamos muito dessas informações, desse conjunto de dados, né, para ter uma projeção de futuro melhor elaborada, né? Então, ficam esses 5 pontos. Concluindo, grandes desafios que nós teremos. Todo esse material será disponibilizado para os senhores, viu? Não se preocupem em registrá-lo, porque tudo isso vai estar no nosso site depois à disposição para vocês para fazer o download, tá? Eu esqueci de falar, mas aqueles que nos ouvem remotamente através do webinar são muito bem-vindos a interagir também e fazer perguntas. Nós teremos o maior prazer em respondê-las, tá bem? Então, só para concluir essa primeira parte, nossos grandes desafios aí. Transmissão da nova assistência técnica e consultoria técnica. Já falei um pouquinho como será, qual será o panorama disso. A transformação de dados em informações. A gestão da agricultura de precisão, maquinário, insumo. Hoje são milhares de startups tecnológicas que aparecem dia e noite. A oferta é muito grande, a pressão dessas iniciativas é muito grande em cima de produtores individuais, cooperativas, o mundo acadêmico, associações, enfim. A gestão dos recursos naturais, água e solo, que podem ser beneficamente afetados pela nova tecnologia, pelas tecnologias que chamamos disruptivas, ou seja, os produtores podem ter acesso a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de equipamento, de material, de ferramentas de gestão via smartphone, que acredito que muitos dos senhores já estão fazendo hoje, né? Agilidade da administração e da comercialização, preparada para saber os detalhes da sua produção, custo, principalmente, que é uma das reclamações maiores. Eu tenho andado pelo campo, sempre as reclamações são a gestão de custos, a contabilidade, saber exatamente quanto você está gastando para saber por quanto você vai vender, não é? E, finalmente, a capacitação técnica para receber informações a partir dos dados e das informações e implementar, então, essas novas diretrizes da assistência técnica e consultorias. Alguns mapeamentos foram feitos nessa pesquisa, estão à disposição de vocês, tem alguns exemplos americanos que depois podem ser consultados, e a respeito do desafio da utilização desse novo ferramental técnico. Estaremos aptos a isso? Estaremos capacitados, prontos para enfrentar esse novo desafio? Fica essa pergunta para vocês.